Olá pessoal, estamos aqui com o nosso canal do YouTube, Contabilizando Conhecimento, um canal em parceria com a Ensicom e a Medeiros e Paganini. Bem, hoje o nosso assunto vai ser sobre contrato intermitente, o que é e como vai funcionar. Aproveitar aí que a legislação trabalhista entrará em vigor nesse mês. Então, o nosso arcabouço legal é a própria CLT e a Lei 13.467 de 2010. Bem, a reforma trabalhista ela passa a valer a partir desse mês agora, em todos os seus termos e condicionantes. O artigo 443 da CLT menciona quais são os tipos de contratos permitidos a partir dessa nova lei. E o contrato intermitente? O contrato intermitente nada mais é do que um contrato no qual a empresa contrata uma prestação de serviço com subordinação, ou seja, CLT, porém ela não é contínua. Então há uma permissibilidade de flexibilizar a jornada, o pagamento e a forma que esse trabalho será executado. O contrato intermitente pode trazer de benefício e malefício para as empresas e empregados. Nesse tipo de contrato, ele vai ter uma alternância dos períodos de prestação de serviço e, no caso aí, ele vai facilitar, ele vai melhorar a relação empregador e empregado nos momentos de inatividade. As empresas enfrentam hoje um problema que, quando elas têm ociosidade, elas bancam a relação empregatícia, mesmo o funcionário tendo tempo ocioso. E aí, por muitas vezes, ela acaba demitindo essas pessoas. Com essa forma nova de contrato, ela pode manter essas pessoas, ter o contrato intermitente por horas determinadas, dias ou meses, e esse funcionário ainda pode trabalhar em outras empresas que não sejam a empresa pela qual ele está trabalhando e ter a mesma relação de CLT, ou ser um empreendedor. Então isso é muito importante para o mercado de trabalho. Muitas pessoas criticam essa nova legislação trabalhista, mas nós também temos que analisar por um outro lado. Ela traz muitos benefícios para ambas as partes, ela facilita a negociação em diversos pontos, e este é um deles. Como que vai funcionar esse contrato? Bem, esse tipo de contrato ele quebra o requisito da continuidade e, portanto, o empregado pode ficar em casa sem trabalhar e, claro, sem remuneração. Bem, a empresa ela tem a obrigação de entrar em contato com o empregado com 3 dias de antecedência e ele pode se recusar ou não ao chamado, e sem descaracterizar a subordinação para fins de contrato de trabalho, ou seja, ele continua sendo funcionário no regime CLT. Neste contrato, o empregado fará jus à remuneração quando ele for convocado pela empresa e prestar serviço da mesma. A convocação, o ideal é que ela seja por um meio eficaz e um meio formal, inclusive é permitido e-mail, WhatsApp. O empregado terá um dia útil para responder essa convocação e, como eu já disse, ele pode aceitar ou não essa convocação. Como que fica a formalização desse contrato? Bem, a formalização desse contrato ela não muda muito. Terá que ter um contrato com dados da contratante, do contratado, o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior à hora do salário mínimo ou menor, né, do que a devida dentro das mesmas funções da empresa. Então, se você já tem e vai contratar outra intermitente, a hora não pode ser inferior à que já está na empresa, né? O salário da que já está na empresa, sendo estes intermitentes ou não. Então, isso é muito importante. Cuidado para não ter problemas trabalhistas. Considerando o contrato intermitente, não há que se falar em recebimento de piso mínimo, porque a relação financeira ela vai estar estabelecida de acordo com o período trabalhado, obedecendo, lógico, os requisitos já mencionados. Após o término do serviço, o empregado receberá o pagamento imediatamente, calculado conforme o valor hora determinado no contrato já pré-assinado, mais as verbas trabalhistas, como férias, 13º e, se for o caso, repouso semanal remunerado. Então veja bem que você não tem que esperar até 10 dias no mês seguinte para poder receber. As obrigações tributárias não mudam em relação a FGTS e INSS, continuam da mesma forma. E como é que fica a falta de cumprimento, né, de qualquer uma das partes? De acordo com a CLT, o descumprimento de quaisquer uma das partes, tanto o empregador quanto o empregado, gera uma multa de 50% da remuneração que seria devida em 30 dias. A lei permite que o trabalhador, em caso de descumprimento, faça a compensação, trabalhando sem receber no prazo de 30 dias. Isso também é uma coisa interessante, porque você imagina, você conta com a participação, com a presença e a pessoa não vai. Então pode atrapalhar o ritmo de uma produção, de serviço, de uma venda. Então é interessante deixar isso bem claro nos contratos de trabalho. Mesmo estando escrito, conversar pessoalmente com o seu colaborador. E como será enquadrado o período de inatividade? O período que o funcionário estiver em inatividade não vai ser considerado tempo à disposição do empregador, podendo, como eu já disse, prestar serviço para outras empresas. No período de férias, o empregado não pode ser convocado, porque o período de férias já é garantido pela lei. Como vai funcionar esses pagamentos? Eles deverão ser efetuados ao final de cada período de serviço, que será a remuneração, férias, um terço de férias, 13º, o repouso e os adicionais legais
se for o caso. E o pagamento deverá ser efetuado imediatamente após o serviço. E quais as conclusões que a gente chega? Podemos observar que um dos objetivos da lei foi diminuir a informalidade no mercado de trabalho. E isso é muito bom. Melhorar as pessoas, empregador e empregado, e também diminuir a questão dos freelancers. Essa época, então, que a gente vai entrar, dezembro, janeiro, fevereiro, épocas de festas, de recesso, a gente tem muitas pessoas que são contratadas freelance. E isso vai dar o direito agora dela ter uma carteira assinada em regime da CLT, preservando aí os direitos trabalhistas e previdenciários. Por outro lado, o empregador poderá contratar funcionários sem se preocupar se o mesmo terá tempo suficiente de serviço, no caso aquelas famosas, quando houver demanda, convoca-se esse trabalhador. Isso é muito bom para a permanência do funcionário dentro da regra da CLT. As empresas e os trabalhadores estarão dispostos a essa nova modalidade de contrato de trabalho? É a pergunta que se faz. Então, qual é a sugestão que a gente dá? Precisa-se de muito diálogo com o seu departamento jurídico, analisar bem a atividade que a sua empresa está enquadrada, conversar muito com o seu RH e, claro, com a sua contabilidade. Analisar os prós e os contras, verificar se você tem essa sazonalidade de atividade, como que está com os seus contratos atuais com os seus funcionários, como que daria essas mudanças contratuais, analisar todo esse aspecto. E, num termo geral, o contrato intermitente tem essas características que nós passamos para vocês. Se você gostou do nosso vídeo, deixe um like no nosso canal e você pode também dar sugestões ou tirar dúvidas com a gente. Os nossos contatos estão lá no nosso vídeo, no nosso canal e no nosso site. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.